Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de consultoria filosófica, de aconselhamento filosófico, da individuologia. E, eh, e o tema que eu escolhi para hoje é a risoterapia. A importância do riso e da alegria para as nossas vidas. Eh, o que acaba por parecer um tema óbvio, nem sempre é. Nem sempre é assim tão óbvio, nem sempre as pessoas conseguem compreender, ou as pessoas muitas vezes não sabem da importância do riso e da alegria para as suas vidas e até para a questão da saúde física. Quanto mais uma pessoa estuda, quanto mais a ciência avança, a ciência no sentido da física quântica, espiritualidade, física quântica e biologia, quanto mais se vai avançando no tempo e quanto mais investigações científicas vão sendo feitas relativamente à meditação, relativamente ao reiki, seja relativamente a toda aquela questão das energias, sistema biológico, questão da saúde e da doença, quanto mais se avança, quanto mais uma pessoa estuda a fundo essas coisas, mais uma pessoa começa a compreender o quão os problemas de saúde que as pessoas têm são psicossomáticos. São somatizações de doenças no corpo físico que têm a ver com uma dimensão psicológica e emocional. E cada vez mais é importante as pessoas saberem isto aqui. Eu tenho falado muito disto aqui, tenho falado muito acerca disto em outros vídeos e eu recomendo que vão ver. Da importância e da questão da dimensão psicossomática relativamente aos problemas saúde, no corpo físico. Nós temos que compreender que o nosso corpo comunica connosco. Se nós estamos em depressão, por exemplo, se nós não queremos viver, se nós estamos a reprimir emoções, todo esse tipo de coisas, isto vai ter uma consequência. As nossas células, vamos imaginar, se eu estou feliz, as minhas células estão felizes e a trabalhar bem. Se eu estou estressado, nem sei o que fazer, ando por aí perdido completamente, deixo cair coisas e todo esse tipo de coisas, eu constantemente, sempre a ter micro e macro acidentes, as nossas células também estão assim. É uma questão de energia, é uma questão de vibração. E quanto mais se avança no tempo, mais se compreende a relação entre as nossas emoções, que têm um padrão energético, e o nosso corpo físico. Vamos imaginar as ondas eletromagnéticas. Cada vez que uma pessoa pensa em determinadas coisas, cada vez que uma pessoa centra determinadas coisas, elas vão afetar as nossas células de uma maneira ou de outra. Elas vão pôr as nossas células a vibrar dessa maneira. Quando uma pessoa está alegre, feliz e bem disposta, verdadeiramente, o nosso corpo, as nossas células estão alegres, felizes, bem dispostas e a trabalhar bem. Claro que existe a dimensão da alimentação que é bastante importante, mas estas questões são fundamentais. Mais um tipo de questões que não são abordadas nos sistemas de ensino. Ensinar essas coisas às pessoas, às crianças. A importância de rir, a importância da alegria, a importância do prazer. Portanto, qual é a importância de rir? E porquê é que nós muitas vezes não rimos? Porquê é que nós estamos tão bloqueados? Porque não só, principalmente com os homens, porque é preciso compreender a importância da risoterapia, mas a importância também de resolver as nossas emoções. Porque às vezes nós podemos, aquele falso riso, uma pessoa está a rir, quando uma pessoa quer é chorar, uma pessoa precisa de chorar. Então nós temos de aprender, tanto para a risoterapia, como para as emoções mais desagradáveis, e emoção desagradável não é necessariamente uma emoção negativa, temos que compreender isso. A emoção negativa é raiva e ódio que eu tenho de alguém. Emoção desagradável é uma tristeza, um luto que eu preciso de fazer, por exemplo. Tristeza, emoção desagradável que não é necessariamente negativa. Raiva e ódio e revolta, emoções negativas, que nos corroem por dentro, que nos destroem a saúde no corpo físico. Então, nós temos de aprender a não julgar. Porquê é que nós às vezes não rimos? Porquê é que nós às vezes temos vontade de rir, mas não rimos? Porque nós estamos a reprimir-nos. Porque nós estamos a incorporar um politicamente correto e um socialmente aceitável que simplesmente poderá não corresponder com a realidade. Ou que simplesmente nos destrói por dentro. São julgamentos, são certos ou errados, socioculturais, que muitas vezes é aquilo que se poderá chamar de lixo sociocultural. Então, todos os dias as pessoas reprimem e oprimem emoções, tanto que tem a ver com o riso e com a alegria, como tem a ver com as dores. Por exemplo, o homem que homem não chora. Quantos homens ganharam problemas de saúde porque incorporaram a ideia, por exemplo, os pais estão a castigar os filhos. O filho começa a chorar.
O pai começa logo a dizer, homem que homem não chora. O pai foi reprimido e oprimido por ele mesmo e pelos pais, porque homem que homem não chora. E ainda vai reprimir o filho que homem que homem não chora. E ele começa a criar bloqueios emocionais, que depois derivam em bloqueios energéticos que criam problemas no corpo físico. Portanto, há dimensões de julgamentos, porque este homem que homem não chora é uma forma de julgar os outros, muitas vezes. Dimensões de julgamentos que reprimem e oprimem emoções, o fluxo das emoções pelo nosso corpo. Nós temos de aprender a deixar fluir as emoções, a processar as emoções. E quando nós estamos sempre a ser reprimidos e oprimidos, tanto para a questão da risoterapia, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que incorpora aqueles valores judaico-cristãos, atenção, a determinados valores, nem tudo o que tem a ver com o cristianismo, eu não estou a falar de catolicismo, com aquele sentimento cristão de amar o próximo, perdoar, não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti, nem tudo isso é mau. Há coisas muito boas. No Novo Testamento, por exemplo. Mas há muitas coisas, há muitos arquétipos socioculturais, religiosos, que reprimem e oprimem todos os dias uma pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa entra dentro de uma igreja, tudo a sofrer, tudo a largar sangue, Jesus Cristo na cruz, todo esse tipo de coisa. As pessoas incorporam valores a que viver em prazer, viver em alegria, viver em felicidade é mau. Porque se Jesus Cristo sofreu, eu também tenho de sofrer. Então as pessoas reprimem e oprimem de forma inconsciente a vontade delas de rir e viver com alegria, porque as pessoas incorporaram de forma inconsciente, ou incorporam, que para se tornarem dignas têm de sofrer. E vivem uma vida de auto-boicote, muitas vezes, emocional. Que ganham muitos problemas que as pessoas ganham têm a ver com repressão e opressão sexual efetiva que adquiriram relativamente a arquétipos socioculturais religiosos. É que a pessoa parece que se sente culpada por ser feliz. E esta culpa é um sentimento negativo. Vai trazer problemas psicossomáticos. Então, a questão da risoterapia. A pessoa com certos ou errados, neste caso, certos ou errados, judaico-cristão, não pode rir, porque a pessoa tem de sofrer para se tornar digna. Não é tudo assim, mas muitas vezes é assim. A pessoa não pode ter prazer, não pode viver a sexualidade, porque depois é condenada para o fogo eterno, por exemplo, que seja qual for as ideias que cada um tenha. A pessoa não pode viver em prazer, não pode viver em alegria, não pode ser feliz, porque por causa de julgamentos, neste caso, arquétipos socioculturais religiosos. Então a pessoa reprime a questão da risoterapia. Porque a pessoa não pode ser feliz. Porque a pessoa não consegue imaginar um Deus que valoriza a felicidade. As pessoas quase que só conseguem, com aquela culpabilidade judaico-cristã, aqueles arquétipos socioculturais, as pessoas quase só conseguem imaginar um Deus julgador, moralista, que é contra o prazer, a alegria e a felicidade. As pessoas nem imaginam outras formas de percepcionar Deus. Por exemplo, Krishna era entendido, um Deus entendido pelos indianos, por exemplo, Deus seja o que for, como se fosse alegria. Deus é alegria. Então eles estavam sempre em alegria. Eles criavam mantras e criavam formas, e criam formas que ainda existem, em que vivem em alegria. E em festejos. Estão constantemente a festejar a vida. E uma pessoa vai a essas festas religiosas ou espirituais e uma pessoa sai de lá bem. Sai de lá feliz, sai de lá contente, sai de lá alegre, sai de lá em prazer. Então, há muitas formas de espiritualidade que não reprimem nem oprimem todos os dias as pessoas. Mas aqui no Ocidente as pessoas foram tão reprimidas, tão oprimidas pelas religiões, que as pessoas sentem-se culpadas por rir, por viverem em alegria, por serem felizes. Enquanto se uma pessoa estudar, por exemplo, as filosofias orientais, no sentido, como é que eu ia dizer, mais puro, elas incentivam a alegria, a felicidade, o prazer, o bem-estar. Cada uma à sua maneira. Então, em termos de julgamentos que condicionam a nossa felicidade, a risoterapia, a questão da risoterapia. Se nós estamos a rir, se nós estamos alegres, se nós estamos contentes, as nossas células vão ficar felizes, alegres, contentes. Elas vão reagir a esse impulso eletromagnético, essa dimensão quântica. Portanto, temos de rir. Rir é muito importante. E nós podemos ver Deus, ou podemos ver os grandes mestres da humanidade, como seres que riem e que riam. Se nós estamos sempre a imaginar o nosso mestre como se ele estivesse a sofrer todo aqui ir aos bocados, em que uma pessoa sendo culpada por ser feliz, nós vamos incorporar isso e vamos ter vergonha e vamos ter culpa por viver uma vida alegre, bem disposta, feliz, em prazer, viver o prazer da sexualidade e todo esse tipo de coisa.
As pessoas são tão reprimidas e oprimidas, as pessoas escondem-se para fazer sexo. Sexo só depois do casamento. Sexo só depois do casamento. São esses valores que as pessoas incorporaram de forma inconsciente. E é toda uma coletividade a reprimir e a oprimir sexualmente. Como se o sexo por si só fosse uma coisa errada. A criança está a mexer... porque nós naturalmente procuramos prazer. Os moralismos religiosos é que bloquearam a nossa vontade natural de ter prazer. A criança está a mexer no pênis por alguma razão, está só a mexer. Faças isso, que vergonha. Está a reprimir e a oprimir a pessoa. Qual é o problema de alguém mexer na genitália? Nos órgãos genitais? Qual é o problema de alguém procurar prazer na vida? São moralismos religiosos que nós incorporamos e que nos reprimem e oprimem todos os dias, e nós nem imaginamos a quantidade de doenças que existe no mundo que foram criadas psicossomaticamente por causa desses arquétipos socioculturais religiosos. E nós nem imaginamos depois porque é que há pessoas que fogem da espiritualidade e tudo tem a ver com a espiritualidade, elas têm nojo e todo esse tipo de coisa. Porque muitas vezes elas repararam tanto e foram inteligentes, principalmente no Ocidente, que a religião reprimiu e reprime e oprime tanto o prazer, a felicidade, o bem-estar, a alegria e a harmonia, com tantos julgamentos, com tantas restrições, com tantas proibições, com tanta repressão e opressão, que ganharam pavor e ganharam nojo da espiritualidade, no sentido geral. Por causa de interpretações, muitas vezes, que foram feitas ao longo do tempo, relativamente a mestres da humanidade. E as pessoas nem imaginam que há formas de espiritualidade que não só valorizam o prazer, como incentivam o prazer, a alegria, a felicidade e o bem-estar. E há pessoas que matam a própria alma, que ignoram a própria alma, que se reprimem e oprimem de outra maneira, por causa de rejeitarem determinados perímetros religiosos. Não vamos confundir espiritualidade com religião. A espiritualidade é o hiperónimo dos hiperónimos. A espiritualidade envolve tudo o que tem a ver com a espiritualidade, no sentido geral. Enquanto a religião é esta ou aquela religião, que é muito diferente. E há milhares, se calhar, religiões. Porque nem todas são aquelas as tradicionais, as mais conhecidas. Há muitas formas de viver a espiritualidade. Então, reprimimos-nos, porque nós incorporamos valores socioculturais, tornamos-nos escravos desses valores, a liberdade e os escravos, e não imaginamos que são eles que nos põem para baixo. E depois, quando começamos a ganhar problemas de saúde, claro que também é preciso ter atenção à alimentação, nós achamos que é com comprimidos que vamos resolver tudo. Não. Porque se nós continuarmos a ser reprimidos e oprimidos por conceitos, por ideias, por crenças, por arquétipos socioculturais que nós realizamos na nossa vida, nós vamos continuar com a mesma raiz do problema. As pessoas sentem-se culpadas por serem felizes, muitas vezes. E depois, como não podem ser felizes porque se sentem culpadas e porque Deus não gosta, porque vivem com a ideia de que Deus não gosta que sejam felizes, que a pessoa tem de sofrer para se tornar digna, as células depois também não são felizes, não trabalham bem. É psicossomático. E a pessoa fica doente com qualquer coisa. A pessoa fica mal com qualquer coisa. Depois qualquer coisa detona o nosso organismo. Porque as nossas células não estão bem, não estão felizes. Porque nós não estamos felizes. Então temos de valorizar uma vida com alegria, com prazer, com bem-estar, com felicidade. Porque é isso que as nossas células precisam. E é isso que nós precisamos. E temos de começar a treinar. Porque é uma coisa que o Ocidente tem muito. Que as religiões colocaram muito isso. Que é a repressão, que é a proibição, que é o certo ou errado. Que é isto, que é aquilo, que é o moralismo. Temos de começar a tirar um bocadinho disso da nossa vida. E quando nós tivermos vontade de rir, nós rimos. Com alegria. Eu não estou a dizer para gozar com os outros. Não estou a falar disso. Quando tivermos vontade de rir, assim, no sentido puro, rimos. Quando tivermos vontade de ter prazer, temos prazer. E quando tivermos a vontade de chorar, não reprimimos o nosso choro. Nós choramos. Porque coragem é isto. Porque há pessoas, principalmente os homens, com aquela necessidade de eu sou corajoso, eu sou forte. A necessidade de ser forte, uma falsa força, faz com que se crie muitas doenças. Porque cada vez que nós bloqueamos uma emoção, nós bloqueamos a circulação energética do nosso organismo, o natural fluxo das energias pelo nosso organismo, e é preciso estudar física quântica para compreender isto, estudar taoísmo, estudar budismo, estudar mil e uma coisa, e potenciamos um problema no nosso corpo físico. Há estudos que indicam que 6 meses, 1 ano antes, mais ou menos, antes de uma pessoa ter cancro, por exemplo, uma pessoa teve um grande choque emocional que não foi resolvido. E nós temos que começar a estudar estas coisas.
Porque as pessoas às vezes estão com tanto nojo das religiões que acabam por negar-se a elas mesmas a possibilidade de encontrarem uma espiritualidade que contribua profundamente para a felicidade dela. Uma espiritualidade relacionada com a ciência, com a filosofia, uma espiritualidade que não bloqueia o conhecimento, a circulação do conhecimento, porque foi isso que fizeram muitas religiões, abafaram completamente grandes inovações científicas, ou tentaram abafar, não durou para sempre, e ainda bem. E por causa disso a ciência afastou-se completamente da espiritualidade, porque se afastou de determinadas religiões que estavam a reprimir e a oprimir o avanço científico. Mas cada vez mais a ciência prova e comprova as teorias, as novas teorias, que servem para contribuir para a felicidade e a consciência das pessoas, da nova espiritualidade. Ou então de espiritualidades antigas, ancestrais, mas orientais. Ou então novas interpretações da espiritualidade. Então, isto começou por ser um discurso acerca da risoterapia, da importância da alegria e do prazer na nossa vida, e acabei por falar noutras coisas, mas que estão todas relacionadas. Porque nós temos que compreender os problemas que nós temos de saúde em termos psicossomáticos, em termos metafísicos. Porque senão nós estamos a intoxicar o nosso organismo, muitas vezes, com lixo, com comprimidos que vão ter efeitos secundários, e não estamos a fazer transformações, porque depois o nosso ego quer o mais fácil e imediato. Continuamos com uma vida degradante. Continuamos a destruir-nos todos os dias. Mas de repente aparece um comprimido que vai mudar tudo. Porque a pessoa que quer é o comprimido. É mais rápido, é mais imediato, é o comprimido e copo d'água. E depois o comprimido tem efeito secundário. E depois o comprimido não muda a nossa vida. Não transforma o nosso sistema de crenças. Não transforma a percepção que temos de nós mesmos, do universo. Não transforma os nossos pensamentos. Não transforma as nossas emoções, verdadeiramente. Não quer dizer que como é que eu ia dizer? Que os comprimidos ou essa dimensão mais física e orgânica tratar o nosso organismo não seja importante. Mas ela não vai resolver tudo a nossa vida. Nós temos que compreender a importância da medicina, a importância da filosofia, a importância de outras ciências, a importância de mil e uma coisas para a nossa cura. Porque quando nós estamos doentes, quando aparece uma doença, a pessoa não tem uma doença, a pessoa está doente. A pessoa como um conjunto que envolve também sistema de crenças, também envolve pensamentos e emoções que a pessoa vive, envolve também os arquétipos socioculturais que imita, envolve toda a repressão e opressão sexual e afetiva que a pessoa incorporou e incorpora, envolve tudo isso. Tudo isso cria uma pessoa doente. Tudo isso cria doenças. Mas as pessoas estão completamente focadas na medicina. A medicina tem coisas importantes e fundamentais para... Tem. Isso é verdade. Tem. Temos de valorizar a ciência. Mas não é a única coisa. Nem vai resolver tudo. Estão a compreender? Portanto, quando nós temos um problema de saúde, nós devemos procurar várias formas de o curar. E nós devemos procurar, essencialmente, conhecimentos a vários níveis, não só em termos de medicina, mas a vários níveis, que nos poderão ajudar a curar. Porque somos nós que estamos doentes. Não é só uma doença num determinado órgão, por exemplo. Somos nós, como conjunto, que estamos doentes. E é isso que precisa ser tratado. E é um processo. Como não é comprimido e copo d'água, como não é feijão mágico, é um processo. E nós temos de desenvolver uma vida com mais alegria, com mais prazer, com mais felicidade, com mais abundância em termos emocionais. Porque às vezes as pessoas procuram abundância em termos físicos e materiais porque não têm abundância em termos emocionais. Então precisam de algo fora. Até para a sustentação, porque é preciso mostrar, porque é preciso isto. E este vazio interior que faz com que uma pessoa busque constantemente o reconhecimento dos outros, a ostentação, todo esse tipo de coisa, mostrar que se tem isto e aquilo. Isso aí é sintoma de uma falta de autoestima. Uma pessoa estar a projetar a sua vida fora de si mesma. Está a projetar a sua vida nos outros. Muitas vezes a pessoa não faz aquilo que gosta e está sempre a fazer aquilo para satisfazer as expectativas que os outros tenham de si e não vive em prazer, não vive em alegria, não faz aquilo que gosta, não faz nada e não faz nada para mudar isso e está frustrado, insatisfeito, infeliz, não tem autoestima e a falta de autoestima está a ser a raiz de todos os seus problemas. Porque todas as suas escolhas, na tentativa de compensar a falta de autoestima, estão a levar a um caminho que reprime, que oprime e que não leva à realização nenhuma. A busca constante que as pessoas têm de ter poder, de estatuto social e todo esse tipo de coisas, tem a ver, aquela busca está completamente centrada nisso. Não é por acaso o seu trabalho dar isso, é estar centrado nisso completamente. Tem a ver com uma falta de autoestima e essa falta de autoestima, essa repressão e opressão, esta autoanulação que a pessoa faz a si mesma, a pessoa não gostar de si, depois a pessoa vive em depressão constante, as pessoas, se elas vão estar em depressão, vão trabalhar mal e a pessoa vai ficar doente.
E depois a pessoa não se alimenta bem, porque a pessoa não cuida de si, porque está sempre a olhar para os outros, sempre a olhar para fora. A pessoa perde a alegria de viver e as suas células não vão ter alegria para trabalhar. Depois a pessoa precisa de aditivos para fugir daquilo que sente, mergulha-se em ansiolíticos, em antidepressivos, mergulha-se em drogas e está mais uma vez a detonar o seu organismo. E o problema é a falta de autoestima. O problema é filosófico. O problema é intrínseco. E está a ter consequências no corpo físico, psicossomáticas. Estão a compreender a importância da... Porque eu comecei por fazer um discurso acerca da risoterapia, da alegria, da importância da alegria, do bem-estar e da felicidade. E já estou a falar acerca de outras coisas que estão relacionadas. E por agora fica aqui este pequeno vídeo acerca da... se calhar vou dar o título Risoterapia. A importância do riso e da alegria para a nossa saúde. É mais um vídeo de consultoria filosófica, de aconselhamento filosófico e da individuologia. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Partilhem se concordarem com aquilo que eu falo no vídeo, ou se gostarem ou acharem que pode ajudar alguém. Partilhem, enviem um vídeo para alguém para ajudar essa pessoa. Porque eu faço estes vídeos para isso, para contribuir para a felicidade e consciência das pessoas. E vocês veem os vídeos de graça. É quase consultas que eu dou de uma maneira ou de outra de graça às pessoas. Não tão individuais, mas eu vou falando acerca de assuntos. Tudo para contribuir para a felicidade e a consciência das pessoas. É por isso que eu faço estes vídeos, é por isso que eu tenho este canal. Portanto, cumprimentos filosóficos.